Mas eles poderiam ter permanecido, só que não foram aceitos. Então, veja bem como é que está se comportando você. Você pode estar impedindo a grande obra de Deus. Você pode ter expulsado da sua igreja um legítimo representante de Jesus Cristo, que ia trazer salvação para muitos, milhares e milhares de pessoas, que ia fazer uma grande obra para Deus. O que você está fazendo? Você está fazendo o mesmo papel lá dos judeus hipócritas, que não permitiu que o povo fosse a Jesus, com inveja, com ciúme. O povo queria, porque queria ir atrás de Jesus. Lá tinha sinal, tinha poder, tinha maravilha. E eles tentavam impedir, diziam que aquilo era do diabo, para poder impedir as pessoas de irem para lá, com ciúme. E ali estava o próprio Deus. Então cuidado, você pode estar lutando contra o reino de Deus, sem saber. Nós vamos agora ao nosso questionário, onde nós passaremos aí pelos principais pontos então da nossa revista, escrita aí pelo pastor Elianai Cabral, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Vamos então ver o nosso questionário. Primeiro aí o textual, complete. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. A nossa verdade prática, para completar. O movimento pentecostal é a maior demonstração de que a Igreja de Cristo não é uma mera organização, mas um organismo vivo. Dentro da introdução, a terceira. Por que o movimento pentecostal, embora comprovadamente bíblico e ortodoxamente teológico, vem sofrendo desde o seu nascedouro injustificados ataques? Então, pela falta de conhecimento bíblico-teológico acerca da doutrina do Espírito Santo e também pela ignorância sobre a origem do maior avivamento já registrado pela história. Número 1 aí, a origem do Pentecoste cristão. Número 4, a pergunta: qual o ponto de partida do Pentecostes? Então, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, cumpriu-se a promessa que o Senhor Jesus fizera aos seus discípulos, da vinda, então, do Consolador, o Espírito Santo. Inaugurou-se, assim, um novo tempo para o povo de Deus, que passou a usufruir do abundante derramamento do Espírito Santo, conforme havia profetizado Joel. Veja Joel 2, 28 a 31. O que Jesus prometera tornou-se, então, realidade. Lucas 24, 49. Número 5. Mas qual a origem do Pentecostes? Por que as igrejas que creem na atualidade do batismo pelo Espírito Santo e dos dons espirituais são denominadas pentecostais? Como surgiu, então, o termo pentecostalismo? Então, a expressão pentecostalismo procede, então, do vocábulo grego pentecosté, que significa quinquagésimo. O Pentecostes era a segunda das 3 principais festas judaicas. Veja Levíticos 23. O Pentecostes recebe esse nome por ser comemorado 50 dias após a Páscoa. Levíticos 23, 16. O Pentecostes era também conhecido como a festa das semanas, ou então festa das primícias, ou festa da colheita. Êxodo 34, 22 fala sobre isso. Então foi durante o Pentecostes que os quase 120 que oravam no cenáculo receberam o batismo com o Espírito Santo. Veja Atos 1, 3, 2, 1 a 13. Número 6. Como se deu a história do Pentecoste judaico ao cristão? Então começou judaico e passou a ser o cristão. Então, devido à destruição do Santo Templo de 70 depois de Cristo, os judeus ficaram impossibilitados aí de praticar muitos de seus rituais e liturgias. Mas para os cristãos, o Pentecostes, em virtude do derramamento do Espírito Santo, adquiriu um novo sentido. Pentecostes tornou-se então sinônimo do ministério, operações, atos poderosos e manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na igreja e através da igreja. Parte 3, a trajetória do pentecostalismo. Pergunta 7. Como era a promessa da efusão do Espírito? Então Deus revelou ao profeta Joel que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. Então você veja aí Joel 2, 28 a 32. A promessa do derramamento do Espírito Santo não se destinava apenas aos crentes que se achavam reunidos no cenáculo, mas diz respeito a todos os servos de Deus em todos os lugares e épocas. Veja aí Atos 2, de 1 a 13 e o versículo 39 também.
Número 8. Em que o movimento pentecostal implica? Então, numa ação contínua e renovadora do Espírito Santo na vida da igreja, fazendo com que esta cumpra cabalmente as demandas da grande comissão. Veja em Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 a 20, a grande comissão. Número 9. Como o movimento pentecostal tem o testemunho dos séculos, segundo o escritor e jornalista Emílio Conde. Então, em seu livro Testemunho dos Séculos, através de inúmeras provas, ele mostra que o pentecostalismo é um movimento legitimamente bíblico e que, historicamente, não se restringiu à igreja primitiva. Não é, portanto, um modismo sueco ou norte-americano. Número 10. O que afirma o historiador Isael de Araújo em seu livro Dicionário do Movimento Pentecostal, após 3 anos de pesquisas? Então, afirma o historiador Isael de Araújo que o pentecostalismo, em suas diferentes formas, tem existido por toda a história cristã, tanto no Ocidente como no Oriente, desde o dia de Pentecostes em Jerusalém. No verbete, lá no seu livro Cronologia do Pentecostalismo Mundial, o autor mostra um panorama das manifestações históricas do pentecostalismo do primeiro até ao século XX. Número 11. Como distinguir o verdadeiro do falso pentecostalismo? Então, o genuíno pentecostalismo não admite qualquer outra revelação além das escrituras sagradas, pois prima pela ortodoxia bíblica e pela sã doutrina. Gálatas 1, 6 a 9. Nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada, a inerrante, inspirada, a absoluta e completa Palavra de Deus. Parte 3 aí, o verdadeiro pentecostalismo. Pergunta número 12. Quais as principais características das igrejas legitimamente pentecostais? Então, elas aceitam a soberania da Bíblia Sagrada como inspirada e inerrante Palavra de Deus, elegendo-a como infalível regra de avaliação de toda e qualquer manifestação espiritual. 2 Timóteo 3,16. Mantém a pureza da sã doutrina conforme a encontramos na Bíblia Sagrada. Atos 2,42, 1 Timóteo 4,16. Acreditam na atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais. Atos 2,39. Cumprem integralmente as demandas da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus. Marcos 16, 15 a 20. Têm compromisso com a santidade, defendem o aperfeiçoamento da vida cristã através da leitura da Bíblia, da oração e do exercício da piedade na consolação do Espírito Santo. Veja Gálatas 5, 22, 1 Tessalonicenses 5, 17 a 23, 1 Timóteo 4, 8. Número 13. Vários movimentos incorretamente intitulados aí de pentecostais têm surgido ao longo dos anos. Como se comportam eles? Então, tais dissidências acabaram aí criando um segmento esotérico, místico e sincrético, que em nada lembra o verdadeiro cristianismo. Colossenses 2,18. Tais são os desvios doutrinários desses movimentos que eles sequer podem ser considerados cristãos, pois incorporaram às suas liturgias práticas místicas e antibíblicas, fazendo uso de sal grosso, roja ungida, óleo e água santificados, culto aos anjos, etc. Tais práticas são heréticas e inadmissíveis, não temos nenhum respaldo na palavra de Deus. Não podemos nos esquecer também de extravagâncias doutrinárias, como por exemplo a teologia da prosperidade, confissão positiva, quebra de maldição, triunfalismo e outros aleijões teológicos e heresias. Conclusão aí, número 14 para completar. O verdadeiro movimento pentecostal teve sua origem no dia de Pentecoste. Os anos se passaram, mas a chama pentecostal continua a arder, pois a promessa do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais é para nós também. Conservemos, pois, o legítimo pentecostalismo, conforme encontramos nas Sagradas Escrituras. Neste cenário das Assembleias de Deus no Brasil, preservemos e vivamos com intensidade o avivamento que nos legaram Daniel Berg e Gunnar Wing. Glória a Deus! Então vimos aí a nossa lição, passamos pelos principais pontos da nossa revista e nós vamos orar agora. Se você nesse momento quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar por você agora. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, está na hora de receber. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo e ainda não tem um dom do Espírito Santo agindo através de você, e você está fazendo a obra de Deus, então é urgente. Acredite, busque e receba. Vamos orar juntos agora. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado pela imposição de mãos do presbitério.
Depois ele diz, pelas minhas mãos. Então, deve ser ministrado aí, tanto o batismo com o Espírito Santo, como nós vamos ver na Bíblia várias vezes. Pedro e João foram para Samaria orar para que as pessoas recebessem o batismo com o Espírito Santo. Paulo orou pelos irmãos que estavam em Éfeso e várias outras oportunidades. E receberam o batismo com o Espírito Santo. Paulo está dizendo que orou por Timóteo para ele receber o dom do Espírito Santo, que tinha o dom do Espírito Santo e precisava só despertar esse dom. Então, devemos orar por batismo com o Espírito Santo, orar por cura, orar por libertação e orar também para que as pessoas recebam os dons espirituais. Devemos, na igreja, buscar, proclame um jejum, oração e vamos buscar os dons espirituais. Faça isso na sua igreja. Professor, faça isso com seus alunos. Vamos orar e vamos buscar as manifestações de Deus em nossas vidas. Ore para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e ore para que recebam também dons espirituais. Vamos orar nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus, faça-o agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos agora essas vidas. Ó Senhor, aqueles que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, ajuda-os. Ó Senhor poderoso, recebe-os como filhos, escreve os seus nomes no livro da vida. Prostei, como tará, como Tu és dai, força, cramatia, manares, sei. Recebam a força do Senhor, a coragem, o poder e a fé. Receba o Espírito Santo agora em suas vidas, em nome de Jesus. Pai querido, aqueles que ainda não são batizados, em nome de Jesus, eu te peço agora, vem com teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, o Senhor é o batizador. Em nome agora de Jesus, eu ministro sobre essas vidas o batismo. Em nome de Jesus, recebam. Are grande lo força e grave me concederei. De estar me forçarei de ação. Esforça-te agora, em nome de Jesus. Tenha ânimo, tenha fé, acredite, em nome de Jesus. Receba agora. Fala em línguas, em nome de Jesus. Rei grande aramaraço, rei grande sarai. Fala minha sei, grande sal. Em nome de Jesus, receba. Receba agora. Ó Pai querido, aqueles que são batizados, estão fazendo a Tua obra, Senhor, precisam de capacitação, precisam dos dons em operação. Em nome de Jesus, eu ministro sobre eles agora os dons. Ore majarare concedere mia força grande leiraçaere. Ore me grande são. Ó Deus poderoso que concede poder, que dá autoridade para os seus servos agora. Em nome de Jesus, faz, Senhor, maravilhas através deles. Usa poderosamente em sua obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.